Paz e bem, tudo bem? Seja bem-vindo a este curso sobre o Testamento de Francisco de Assis. Eu sou Frei Edson Matias, sou frade capuchinho, sou formado em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, também tenho um mestrado em Ciência da Religião pela PUC Goiás, também sou psicólogo e aí atuo nas comunidades. Hoje estou morando em Goiânia, aqui na paróquia Santo Antônio dos Frades Capuchinhos. É um prazer estar com vocês e o nosso objetivo nesse curso é justamente conhecer mais a fundo a espiritualidade franciscana. Então, o que seria a espiritualidade franciscana? Você que já está aí na UFS ou de alguma congregação, talvez você aí já tenha as primeiras ideias, primeiras noções e também a vivência do que seria a espiritualidade franciscana. Bom, para que a gente possa assim, partir deste início, você que talvez não tenha um contato com a espiritualidade franciscana, vamos usar um desenho simples que eu vou apresentar para vocês. Bom, vejamos nesse desenho. Inicialmente a inspiração, né? O movente de Deus que atua na história humana, no caminhar do homem e da mulher. Aí nós estamos falando do século XIII, né? No início do século XIII, um homem da cidade de Assis, de repente começa a ficar assim reflexivo. Ele tinha passado por situações difíceis. Também precisamos entender, né? Que às vezes as situações difíceis fazem que a gente desperte, né? Ou reveja a vida, veja de forma diferente. Então, esse movente de Deus, aqui que eu pego um desenho, que é bem usado nas formações iniciais da vida religiosa, que aí pode ser representado, né, nesse pequeno desenho que eu faço à esquerda. Esse aí é o movente, a ação de Deus, né, o Espírito. E este homem, esse Francisco, filho de Pedro Bernardone, né? Ele então, a partir dessas desilusões, né, essas questões que atingiram ele na carne, deixando ele assim meio reflexivo, abriu para que pudesse escutar também a voz de Deus. Então ele se sentiu movido e começou a questionar, né? O que será que o Senhor quer de mim? Será que eu estou querendo servir os homens, né, os reis, os senhores? Isso é o que é melhor fazer, servir a esses grandes senhores ou servir a Deus? Então Francisco começa a mudar de postura. E aí ele sai da cidade de Assis, deixa a herança paterna. Nós temos aquela cena, né, que ele despoja suas roupas, porque seu pai estava cobrando, né, o que ele tinha gastado com os pobres. Então ele, diante do bispo, né, despoja-se de todas as coisas da roupa e fica completamente nu. Essa nudez também nos lembra desse despojamento total, né, desse renascimento para Deus. E as pessoas começam a achar estranho. Mas peraí, o que está acontecendo com Francisco? Tem alguma coisa estranha. Primeira coisa, né, claro, né? As pessoas vão pensar assim: ficou louco. Por que ele vai abandonar a herança familiar? O pai dele é um comerciante, né? Ele é o filho mais velho, ele que vai herdar, porque agora ele sai, né? Francisco, como diz, né, ficou biruta. Eles então começam a tratá-lo como louco, né? Muitos da cidade de Assis. E alguns ficaram assim com uma pulga atrás da orelha. O que aconteceu? Será que realmente Francisco ficou louco? Alguns desses então olharam e perceberam que tinha alguma coisa.
Mas isso foi com o tempo, viu? Não foi rápido, não. Francisco sai da cidade de Assis, vai morar com os pobres e leprosos, e aí a partir daí que, de um tempo, de alguns meses, né, até ano, que alguns jovens de Assis vão dizer assim: olha, eu acho que Francisco não está louco é nada. Somos nós que estamos meio loucos, né, acreditando no dinheiro, né, que o dinheiro estava nascendo novamente, né, o uso das moedas, a busca de poder, de fama. Não, acho que somos nós que estamos realmente perdendo a noção da vida humana, né? E aí percebe ali na ação de Francisco que tem algo maior. Então essas primeiras pessoas, Bernardo, Pedro Catani, eles despertam para o segmento de Cristo, olhando o que está acontecendo com Francisco de Assis. Preste atenção, né? As pessoas admiram o que aconteceu com Francisco, admiração tanto negativa como positiva no primeiro momento. Depois alguns admiram que ele está vivendo de forma livre, pobre e muito fiel ao Senhor. E aí percebe que tem a ação de Deus ali, que é o Cristo, que Francisco está seguindo o Cristo. E aí começam também a querer fazer a mesma coisa. Primeiro alguns, né, gente? A maioria de Assis achava aquilo um absurdo. São poucos companheiros, inicialmente. Então, os primeiros companheiros despertam. Despertam para quem, gente? Prestai atenção. Despertam para Cristo. Francisco é um instrumento, né, usado por Deus. E o modo que Francisco, né, começa a responder a Deus, as pessoas procuram também imitar. Mas não é exatamente seguindo Francisco, mas seguindo a Cristo ao modo de Francisco, aquilo que foi despertado em Francisco. É claro, Francisco só existe um, e não haverá, né, outra pessoa como Francisco. Você e eu, mesmo que venhamos aí, por graça de Deus, ser, né, um grande personalidade, a graça de Deus atuar em nós, a gente ser pessoas santificadas, nós seremos, eu, Frei Edson, você, Antônio, você, Maria, que vai alimentar e vai responder, mesmo que esteja dentro desse grande caminho franciscano, mas cada um na sua vivência, solteiro, casado, religioso, padre, cada um vai buscar responder e vai ser uma resposta específica. Esta resposta, este modo de responder a Deus na, vamos dizer assim, escola franciscana, é a espiritualidade, né? Ou seja, o modo que eu respondo ao caminho cristão. Temos para isso, então, para a gente ficar bem por dentro, como fonte, como riqueza, o testamento de Francisco de Assis. Se nós queremos saber como que Francisco fez, né, como que Deus agiu nele e como ele respondeu, para que a gente também possa adentrar nesse caminho, qual o melhor texto, né? A não ser o testamento, a regra, os escritos de Francisco. Então, por isso que é importante a gente aí estudar, refletir, meditar o testamento de Francisco de Assis. Então, a proposta é a gente deter apenas no testamento. Frei, eu queria textos para ler. Eu vou indicar livros, né? Não tenha dúvida disso. Mas esse curso, falando em livro, né? Lembrei de custo. Este curso especificamente para a gente tratar sobre a espiritualidade franciscana a partir do testamento de Francisco de Assis. Então vamos direto na fonte, por isso nós chamamos fontes franciscanas, de escritos e biografias. Aqui nós vamos tratar do escrito de Francisco, o testamento. Eu vou deixar em PDF o testamento para vocês, separados por números. Aí você pode baixar, pode imprimir, eu recomendo que você imprima,
para que você possa riscar, né, colorir, deixar ali do lado uma anotação. E nós vamos fazer uma leitura primeiro direta, vamos ler junto na próxima aula, fazer uma leitura direta, já começando a intuir, parando em alguns pontos, mas o primeiro momento é fazer a leitura. Aí depois nós voltaremos fazendo a leitura detida, atenciosa. Percebemos situações, personalidades, né, figuras, né, chamado de Deus, resposta de Francisco. E aí a gente vê como que nasce daí, com o nosso coração aberto à ação de Deus na nossa vida. Esse texto antigo pode ser sim fonte novamente para nós hoje. Essa fonte que continua a jorrar, que é a graça de Deus. Vamos assim então continuar esse curso de espiritualidade franciscana a partir do Testamento? Muito bem, bom ver vocês aqui. Ver você pode deixar e-mail para mim, tá? Por mais que essa aula é gravada, assim, quando puder eu sempre respondo. Tiver alguma dúvida, alguma partilha, que não sejamos só uma aula gravada, mas também que possamos ter possibilidade de interagir. Fique com Deus, Deus abençoe, paz e bem, e até a próxima aula. Tchau, com Deus.